Boa noite a todos vocês que estão aqui ao vivo, que estiverem no link. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 38, desculpa, 39, botei na página errada. E hoje, o capítulo 39, ele é o encerramento de toda a construção do tabernáculo, especificamente, do tabernáculo, né? Especificamente. Então, hoje, por exemplo, nos enunciados, por exemplo, né? A gente tem as vestes sacerdotais, que é esse início, depois o colete sacerdotal, depois o peitoral, e aí depois outras vestes sacerdotais, depois a condução do trabalho, como Deus vai conduzir eles a trabalharem lá, né? E aí finaliza. Então, amanhã é o tabernáculo armado, eles vão armar de fato, e depois a glória do Senhor, o guia de Israel. A gente vai ler sobre isso amanhã, que vem, né, em nuvem e tudo mais. A gente vai ler sobre isso, obviamente. Mas hoje a gente finaliza, encerra tudo isso sobre o tabernáculo. Como montar, o que tem, os pesos corretos, os tipos de materiais. Então, hoje a gente está encerrando esse ciclo, né, de êxodo e tabernáculo e tudo mais. E amanhã a gente começa a parte mais prática disso. E aí, obviamente, vem as outras coisas. Mas, nesse momento, a gente vai estar iniciando o capítulo de 39 e finalizando essa temporada que a gente passou aí aprendendo sobre o tabernáculo, o tema do encontro, as tábuas e o êxodo deles do Egito, tá bom? Então, vamos fazer uma oração, pedir a Deus nossa proteção diária para nossa live. Senhor Jesus Cristo, obrigada por não somente interceder por nós, mas pelo Senhor garantir que debaixo do teu nome, debaixo do teu poder, do teu sangue, somos protegidos, abençoados, Senhor. Obrigada pelo Senhor nos reunir aqui nesse momento. Obrigada porque cada um teve um dia de trabalho, um dia com preocupações, com respostas, com resultados de oração, mas com tudo acima disso, com fé, sabendo que o Senhor estaria nos dando saúde para esse encontro de hoje, que é um encontro divino, que o Senhor que marcou e não nós. Então, obrigada, meu Deus, por nos fazermos estar aqui presente com saúde. Obrigada por nos dar o privilégio de podermos ler a sua palavra com a interpretação do Espírito Santo, que é o teu Espírito. Obrigada por nos usar como teu canal. Eu peço para que o Senhor me use nessa live. Obrigada pelo Senhor ter nos mostrado a importância da obediência nos teus mandamentos, a obediência nas tuas instruções na nossa vida, assim como o Senhor instruiu e instrui eles a todo momento, Senhor, com o que fazer, como fazer e a todos nós. Então, obrigada por nos mostrar o quão organizado o Senhor é, o quão o Senhor gosta de organização, de limpeza, de trabalho em conjunto, em time, tudo aquilo que o Senhor nos capacita a fazer. Obrigada por nos mostrar como é que funciona o seu caráter, o seu gosto e tudo aquilo que o Senhor deixa disponível para nós na sua palavra. Obrigada por nos ensinar que a sua misericórdia, ela não está debaixo do nosso julgamento, dos nossos olhos, mas é quem o Senhor quiser ter misericórdia, quem o Senhor quiser, porque o Senhor é soberano acima do nosso entendimento. O Senhor nos dê uma boa live, nos livre de todas as distrações e que possamos ter uma live muito abençoada hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Capítulo 39. Com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo com L maiúsculo e S maiúsculo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez o colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E bateu o ouro em finas placas, nas quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas duas extremidades para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete, por ele preso, foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigramas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, logo Jacó, logo as tribos, com um lapidador grava um selo. Desculpa, como um lapidador grava um selo.
Então, as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Não é amuleto, não é amuleto de fé, não é amuleto de sorte, não é amuleto que tira inveja, não é nada disso. É para o memorial dos filhos de Israel, para os sacerdotes somente usar, né? Para caso a gente já falou aqui que Deus não deixou nenhuma imagem, detesta que a gente faça imagens entre os céus e a terra, ou seja, nenhuma imagem, não gosta que a gente se apegue a amuletos, nada criado com a nossa própria mão, que a gente deposite nossa fé, ou que a gente deposite nossa confiança, ou que a gente deposite que aquele instrumento, aquele objeto esteja nos salvando, nos livrando do mal, nos livrando do mal, que ele vai nos proteger da inveja, ou Deus detesta isso, né? Então, nessa parte específica aqui, eles prenderam as pedras de ônix e filigranas de ouro, e elas gravaram os nomes do filho de Israel como um lapidador grava um selo, mas como um memorial das tribos, e somente os sacerdotes usavam. Então, não é que todos poderiam ter, todos poderiam sair por aí vendendo e colocando é, é, em cada banca, olha, o colete sacerdotal, se você quiser, olha, que as pedras memoriais dos filhos de Israel. Não, não é isso. Eram coisas muito pontuais, e como a gente vê aqui, para os sacerdotes. Então, essas pedras não são amuletos nem nada disso, mas um memorial para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado. Então, antes que alguém fale, mas eles tinham as pedras e usavam as pedras como energia, porque tem pessoas que pegam frases da Bíblia, pegam nos versículos da Bíblia, encaixam como algo conveniente para a crença delas, ou doutrina, ou enfim, qualquer coisa, e aí encaixa o entendimento disso. Mas Deus nos fala o que sobre termos imagem. É isso que tem que entender. Sobre termos amuletos, ou sobre termos. É isso que vale. Não é depois do que a gente quer traduzir, ou do que a gente quer colocar, encaixar no nosso mundo. É o que Deus fala sobre isso. E ele não gosta. Então não devemos ter, né? Então, quando a gente vê aqui como o Senhor tinha ordenado, já quebra qualquer outra teoria religiosa, ou qualquer outra teoria de doutrina, ou qualquer outro ensinamento de que você pode ter. E X, Y, Z, e tá tudo certo, que remete a alguém, remete a Deus, ou remete, nada remete. Aqui Deus ordenou. E vai quebrar qualquer outro tipo de crença ou interpretação que diz que podemos ter porque está escrito que se pode. Não, Deus não ordenou que as pessoas tenham amuletos, imagens e nada disso. Aqui ele ordenou somente os sacerdotes, né, com a sua missão sacerdotal, para terem esse colete com as pedras memoriais para os filhos de Israel. Para lembrar do quê? Deus deixou escrito, porque a gente já leu isso, né? Para lembrar dos filhos de Israel, lembrar da sua tribo e do seu povo, para que eles mesmos possam lembrar sempre disso. Então, não é nada de amuleto, etc, etc, ok? Versículo 8. Fez o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino e trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, como um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em dois. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na segunda, aliás, agora na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Enquanto eu li, eu senti de falar essa parte especificamente. Não há problema o ser humano ter pedras, ou gostar de ter pedras, ou não é problema isso. Não é questão você. Agora, se você colocar, projetar a sua fé, projetar suas energias, ou fazer rituais com aquilo, ou acreditar que as pedras estão te limpando, está substituindo Deus. Está substituindo o que Deus faz, né? Na quarta, o crisólio, o ônix e o jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas. De ouro fizeram também 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral.
Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo as peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam às 2 extremidades do peitoral, na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete, com um cordão azul, ligando no cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha o quê? Ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, como uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado. Para Arão e seus filhos, fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois, usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, molduras, os travessões, as colunas, as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com as suas fileiras de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para unção, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda. O altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base. As cortinas externas do pátio com as suas colunas e base e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então, Moisés os abençoou. Eu amei isso aqui, porque só antes da gente finalizar, a gente já finalizou, né? Mas estou sentindo de falar essa parte aqui. Olha como Deus funciona, né, na nossa vida, é o seguinte. Quando você faz algo, ele vai abençoar. Não tem como ele abençoar para você fazer, né? Porque tem coisas que a gente não sabe se vai ser de Deus que a gente vai fazer, ou se a gente está ouvindo coisas da nossa própria cabeça ou coração, ou se a gente vai fazer por teimosia, ou se vai ser escolha certa ou não. Então Deus não vai abençoar tudo que a gente estiver fazendo, porque muitas das coisas não vão ser bênçãos para a nossa vida, e logo ele vai tirar do nosso caminho, logo ele não vai deixar a gente ter isso na nossa vida. Então aqui, olha só, Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então, Moisés os abençoou. Quando a gente segue essa linha de entendimento, que Deus está deixando claro aqui pra gente, é o seguinte, a gente faz como ele ordena e ele abençoa.
Se a gente faz de forma desobediente ou do nosso próprio caminho, nosso próprio entendimento, como a gente propriamente quiser, da forma que nós queremos, nem sempre Deus vai abençoar, a não ser que seja conforme a ordem dele. E isso faz parte do caráter de Deus. Ele não pode olhar para você e dizer, olha, a Thay está fazendo isso, está fazendo aquilo, eu vou abençoar porque eu amo a Thay, está tudo certo. Né? Porque esse Deus de amor que as pessoas pintam o tempo inteiro, é perigosíssimo para a sua fé, para a minha fé, é perigoso para o nosso entendimento do que de fato são os dois pesos e medidas que Deus tanto fala, o que de fato é a disciplina que Deus fala em Provérbios, o que de fato é o castigo, que também está escrito, ou então a ira do Senhor, ou então esse Deus de amor, né, que as pessoas pintam o tempo inteiro, não pode existir, no caso, quando você encontra a Bíblia Sagrada e entende que é um diário de Deus, né, que é Cristo em palavra, e você está ali para conhecer este ser chamado Deus, né, para conhecer quem é o seu Pai, Deus. Então, todas essas coisas de, Deus é amor, pode fazer tudo, Deus é amor, pode aquilo tudo, Deus é amor. Deus tem caráter, vontades, tem regras, tem ordenanças, tem comandos, não, mandamentos, e tudo isso faz parte de um relacionamento para se ter com ele. Então, veja, Moisés inspecionou a obra. Ponto. Aqui é uma ação que Moisés fez. E viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Aí aqui vem o motivo para a próxima frase. Então, Moisés os abençoou. Então, Deus, ele funciona no mecanismo que a gente está vendo aqui, da mesma forma que ele vai ver na sua vida, porque isso aqui está escrito aos israelitas, a Moisés, mas você pode encaixar a sua vida aqui nas coisas que você faz na sua vida também. Então, primeiramente, Deus tem uma ordem, tem uma regra. Ele não ia abençoar esse tabernáculo. Ai, tá, mas a gente leu, meu Deus, a gente leu 40 capítulos. Imagina quanto tempo foi levado para que tudo isso se construísse, né? Então, Deus não ia olhar para o tabernáculo. Tudo bem, vocês fizeram o melhor de vocês. Que essa é uma outra frase que a gente usa também hoje em dia, né? Faça o seu melhor. O que te fizer feliz. O que o seu coração tiver. E Deus ficou olhando lá embaixo, mas e o que eu deixei de ordem? E o que eu deixei de mandamento? E o que eu deixei para você conhecer do meu caráter? Para você saber o que eu gosto e o que eu não gosto? O que é meu princípio, o que não é meu princípio? Então, não tem a ver com a gente. E tem a ver com o que ele diz, né? Na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. Então, aqui quando ele fala, então Moisés os abençoou, foi porque tem três fases aqui. Tem a primeira fase da inspeção, tem a segunda fase da obediência e tem a terceira fase que é a bênção. Então, para a gente entender que toda a bênção, né, vinda de Deus, obviamente, vai ser boa para a nossa vida. Quando você entender que você é abençoado, quando você entender que algumas escolhas que você fez têm bênção, ou que algumas coisas na sua vida foram enviadas por Deus, não você, não fulano, ciclano, beltrano, mas Deus e você somente, você entende o relacionamento que você tem com Deus. E, obviamente, você entende que tem todo direito vem com dever. Então, aqui Moisés os abençoou, terminando essa obra linda, digna, bela, maravilhosa, perfeita, né? Do tabernáculo, da tenda do encontro, e de tudo que a gente pode ver que Deus deixou ordenado. É por isso que agora, finalizando aqui, é mais fácil a gente entender que, por mais que esse livro, né, de Êxodo, de uma parte para frente, muitas informações, muitos números, muito isso, é tudo para a gente entender. Olha só, no final, né, o 39, no versículo 43, essa frasezinha aqui já responde o porquê que a gente precisou entender cada detalhe, cada coisa que eles fizeram, cada ponto, cada vírgula, cada miligrama de ouro, ou a cor do linho, ou o que quer que seja, porque Deus queria abençoá-los, mas para tal havia uma ordem para que isso acontecesse. E assim também é na nossa vida. Então, tudo que vocês leram agora, tudo que nós lemos agora, como pegar isso, como pegar aquilo, quantas telhas, quantas portas, quanto isso, quanto aquilo, tudo isso teve um porquê, para que eles pudessem ser abençoados e Deus pudesse habitar, que é o que a gente vai ver amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, no capítulo 40, tá bom? Então, finalizamos a live aqui hoje. Pera, eu tô aqui.
Deixa eu ler as mensagens aqui. Peraí. Amém. 1 bilhão de beijos, tá. Super importante você salientar isso, que muita gente fala e acha isso, que Deus não castiga, Deus é só amor. Amém. E não é. Exatamente, mãe. Muitas pessoas acham que por fato de Deus ser amor, Deus é amor. Ponto. Mas não significa que ele vai agir num amor cego que não corrige. Porque até mesmo, obviamente, a correção de Deus, ela vem por amor. Deus não corrige os que não são filhos. Deus não corrige aqueles que não querem ser corrigidos pelo um pai, né? Deus não faz isso. Então, Deus corrige aqueles que estão num relacionamento com Ele e querem ser corrigidos. Aqueles que deixam o ego de lado, deixam o orgulho de lado, dizem, Senhor, me lapida como o Senhor me quer. Me faça como o Senhor precisa que eu seja para servir a sua obra, para servir o meu propósito nessa terra, o seu propósito para mim nessa terra. Me lapide, Senhor, para que eu possa ser melhor do que eu fui, para que eu possa ser mais de ti e menos de mim. Então, esse processo é o que você começa por Deus como soberano e você não questiona as coisas que vão acontecendo. Porque você entende que tudo vai ter um processo, tudo vai ter um porquê estar acontecendo, né? Então, esse Deus de amor o tempo inteiro, cuidado para vocês não caírem nisso, vocês ouvirem de alguma pessoa, né, que se diga cristão, ou líder, ou qualquer outra coisa, porque não é assim que funciona. Você pode encontrar qualquer outra pessoa e dizer a mesma coisa, ai, a Thay é um amor, você pode fazer o que você quiser com ela, que olha, Thay é amor. Não é assim. Vamos trair a Thay, porque ela é só amor. Ela vai perdoar, ela não vai ficar nem. Não é assim. Vamos machucar a Thay, porque a Thay é incapaz de revidar. Vamos fazer qualquer mal para ela. Não é assim. Então, com Deus é a mesma coisa. Você não pode dizer Deus é amor como uma bandeira branca para sair fazendo tudo que o ser humano quiser, tudo que a gente achar que é maravilhoso para a gente. Ah, porque Deus é amor. Deus é amor. Mas a disciplina vem por causa do amor também. Tem Provérbios 8. Acho que é 8, menina. Então, cuidado com essas, né, essas teorias de que Deus é amor. Como é que Deus pode permitir isso acontecer? Deus é amor. Como é que isso pode ser errado aos olhos de Deus se Deus é amor? Como é que a pessoa pode dizer isso da Bíblia Sagrada, ou das pessoas, ou de não sei o quê, ou de doutrinas, ou de regras, ou de 2023, ou de... Se Deus é amor. Deus é amor. Mas ele não deixa de ser justo por conta disso. Tem regras para ser cumpridas. Deus é muito amor, mas se eles fizessem ali, né? Porque uma coisa é você ser amor e outra coisa é você estar sendo amor. Deus não está sendo amor o tempo inteiro. Deus é justo e um pai. E tem raiva, a gente lê sobre a ira dele aqui. Tem ciúme, a gente lê sobre o ciúme dele por nós aqui. Ele tem. Então, Deus, ele não é essa coisa de, Deus é amor, paz para sempre, vamos destruir tudo, vamos fazer tudo, vamos machucar a todos. Não, não é assim que funciona. A gente vai, durante todo o percurso da Bíblia, a gente vai ver Deus tendo ira, nós vamos ver Deus aplicando justiça, nós vamos ver pessoas que a gente não imaginaria que iria morrer, a gente vai ver Moisés, a história de Moisés, depois de tudo que ele fez chegando na Terra Prometida, o que Deus vai fazer. Então, isso tudo significa que Deus reage às ações. E isso é importantíssimo para a gente. Graças a Deus ele faz isso, porque nos ensina a caminhar corretamente, a caminhar com ele e entender o que é que ele quer e espera de nós. Ok? Então vamos finalizar aqui as mensagens. Pedi momento premium. Grazi! Amanhã a gente está no momento premium de novo. Não lembro como é que foi nesse momento premium hoje, mas eu acho que não teve nenhuma informação específica assim. A gente já meio que iniciou a live logo depois. Então você perdeu, mas está tudo bem. Tem gente que pensa que todo caminho leva a Deus. E não é também. Também não é. Só tem um caminho. Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, né? Se ele dissesse, eu sou o filho de Deus e tá tudo correto, ok. Se ele dissesse, eu sou um dos caminhos para chegar até Deus, ok também. Se ele dissesse, você pode chegar até Deus de várias formas, mas você vai ter que passar por alguém, depois para passar a mim, para depois eu passar para Deus. Tudo bem também, mas não é isso que ele disse. Ele disse que ele é o único caminho até Deus. Caminho, a verdade, para que a gente não seja cegados por aí, né, por doutrinas e interpretações e religiões e tudo que Deus é contra, e a vida. Então, não se tem vida sem Cristo, logo não se tem pai sem o filho, né? Então, não é nada mais, é só ele. Suas orações só chegam a Deus por conta de Jesus. Não adianta orar para um poste,
para uma luz, ou para uma estrela, ou para uma imagem de pessoas, ou de fotos, ou o que quer que seja. Não adianta, Deus não escuta. Ai, tá, mas isso é meio difícil de falar, mas isso é meio. Deus não escuta, não sou eu que estou falando, isso é Bíblia. Então, Deus só escuta porque tem um remediador, tem um que intercede por nós, e é Cristo. Ok? Ele também é fogo consumidor. Amém, graças a Deus. Consumidor, ele é fogo. Como é que é aquela poesia? Fogo que arde sem se ver ou sem sentir, alguma coisa assim, né? Mas a gente sente, porque o calor do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, quando a gente está louvando, quando a gente está, né? Tem nada igual, nada que se compare no mundo. Então, amém. Graças a Deus. E é isso, que possamos ser queimados na fé de Deus, que a gente possa ser queimados nesse fogo maravilhoso dele, espiritualmente falando, né? E que Deus nos use como um canal, nos abençoe. E para vocês, um bom restinho de noite, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Amém, amém. E isso. Beijo, beijo a todos vocês. Bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, para a honra e glória dele, para o capítulo 40. Final de Êxodo amanhã, Beijo. hein?